Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Valadares. Eu já vou logo avisando de cara aqui, de início, que eu tô no meio da natureza aqui, sozinho aqui dando uma caminhada. Por aqui onde eu tô, tá com tempo de chuva, então tá com bastante vento. Então provavelmente vocês não vão ter um áudio limpo como o do último episódio. Mas então pessoal, hoje eu vou falar aqui um episódio aqui sobre um pouco da minha história. Eu joguei bola por vários anos seguidos e nunca tive físico. Um físico bom, vamos dizer assim, porque tecnicamente, se você parar pra pensar, se um cara joga bola de segunda a segunda, todos os dias, durante 3, 4 anos seguidos, era pra ele ter físico, só que no meu caso era diferente. Então pessoal, eu vou explicar pra vocês aqui a situação, né, pra gente fazer uma pequena reflexão na vida. Muitas vezes, pessoal, a gente faz o que a gente gosta de fazer, tanto no ramo profissional quanto no ramo pessoal, né, nas áreas pessoais. E por exemplo, pessoal, igual o meu exemplo do futebol, eu joguei bola, pessoal, por mais ou menos 4 anos seguidos, de segunda a segunda. Era muito raro não jogar de segunda a segunda, de segunda a sexta, na quadra da escola. Sábado e domingo a gente juntava a turma, alugava uma quadra, alugava um campo, a gente ia jogar bola, arrumava um campo que não precisava alugar. Deixa eu dar uma respiradinha aqui, pessoal, porque aí a gente ia, pessoal, entendeu? E a gente ia caminhando, muitas vezes o local era 3, 4, até 8 quilômetros de distância das nossas casas. A gente ia caminhando e voltava e jogava bola ainda, entendeu, pessoal? E agora eu pergunto pra vocês, se eu fiquei esse tempo todo jogando bola, todos os dias, e não tive físico, onde está o problema? Se a gente fica trabalhando, vamos supor aí, numa empresa aí por 5 anos e não consegue uma promoção, aonde que tá o problema? Se a gente, sei lá, tá fazendo um exercício aí físico, por exemplo, você vai na academia, você tá fazendo ali aquele exercício ali sem parar, já tem 2 anos, mas você não conseguiu ali nem chegar nem perto ali de onde você queria ter, por exemplo, os músculos do seu braço, os bíceps, o peito, você não conseguiu conquistar o peitoral que você queria, não conseguiu emagrecer o tanto que você queria. Onde é que tá o erro, pessoal? O erro tá em como a gente faz as coisas. Eu joguei bola por diversão, não por preparo. Porque se eu tivesse entrado nos campos e nas quadras para jogar futebol, pensando no meu preparo físico, eu iria aquecer antes de jogar bola. Geralmente a gente aquecia, mas era bem difícil. De cada 10 partidas que a gente jogava na semana, um exemplo, né? No caso que a gente jogava era 7 partidas, mas também as partidas valiam por 30, né? De tanto que demorava. Então, a cada 7 dias eu aquecia 2, 3 e mal, entendeu? Então, pessoal, se eu tivesse entrado no futebol desde novo, desde os meus 11 anos de idade, e tivesse começado a jogar bola com a intenção de melhorar o meu físico, eu iria jogar bola diferente. Não que eu ia ficar correndo, dando trote, esses trem dentro da quadra ou no campo, mas sim me preparar antes e depois do jogo. Entendeu, pessoal? Após o jogo, comer, ter a alimentação correta, o descanso correto, descansar da devida maneira o meu corpo. No dia seguinte, fazer exercícios complementares para ajudar no meu condicionamento físico, na resistência das minhas pernas, entendeu, pessoal? Agora eu vou dar um exemplo aqui do trabalho aqui. Se você tá há 5 anos aí querendo uma promoção no seu emprego, mas não consegue, por que você não consegue a promoção? Porque provavelmente você só faz a sua parte. Tudo bem, a gente trabalha para fazer a nossa parte, a gente não é obrigado a fazer a parte de ninguém, mas se a gente quiser ter alguma coisa em nossas vidas, pessoal, se a gente quer ser alguém, muitas das vezes a gente vai precisar fazer não só a parte de 2, mas sim de 4, 5, 6 pessoas pra gente chegar onde a gente quer. Não tô falando que você que trabalha fechado em empresa precisa fazer o trabalho de 6 negros aí dentro pra conseguir uma promoção. Não, nada disso. Então assim, é porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que se destacar, entendeu? Se você não se destaca, se você faz sempre o mesmo, se você nunca busca melhorar, se você não busca melhoria constante, você não se destaca. Se você não se destacar, você não vai conseguir chegar onde você quer, entendeu? Não tô falando que pra você chegar onde você quer, você precisa de fama, mas sim ter a fama do bom trabalho. Então, por exemplo, você que não consegue a sua promoção,
Começa a chegar mais perto do gerente, começa a observar mais as conversas dos seus gerentes, dos seus superiores aí dentro do seu trabalho, né? Começa a observar os problemas da empresa, começa a procurar soluções para esses problemas, começa a achar soluções para esses problemas, procurar diferente de achar, procure e ache soluções, entregue para os seus superiores dentro da empresa. Eu estou acostumado a falar sobre militarismo, que não é superiores, é supervisores, pessoal. Entreguem para os seus supervisores e vai fazendo o seu trabalho. Sempre que você puder fazer um pouco mais, faça. Faça um pouco mais, faça um pouco melhor, faça diferente, chega no seu supervisor, mostra para ele, pro seu gerente, fala: olha, eu pensei nisso aqui, eu acho que isso pode trazer mais cliente para a empresa, o que você acha, que não sei o que. Chame o seu gerente para fazer reuniões, dê para ele um mapa, alguma coisa que mostre para ele que com a sua ajuda ele vai conseguir trazer mais clientes para empresas. Faça isso, você rapidinho consegue a sua promoção. Lógico que não é do dia para a noite, mas se você quer ser promovido, não é sentar e esperar o cargo. Você tem que fazer por onde. Igual eu dei o exemplo da academia lá. Você que tá na academia aí, tem uns 2, 3 anos e não conseguiu o que você quer, cara, é porque você não tá treinando do jeito que você deveria. Você deve estar indo pra academia, você deve estar treinando lá, chega em casa, deve estar comendo porcaria, não deve estar seguindo uma rotina alimentícia correta, uma boa rotina alimentícia, ou chega em casa, não faz não descansa o que deveria descansar, ou até mesmo na academia mesmo. Você tem lá, por exemplo, lá, flexão lá, tem uma série lá de 15, 3 de 15 lá e você não faz. Muitas vezes você até consegue, mas você fica com preguiça. Então dessa forma você não consegue, cara, conseguir chegar no seu objetivo, você nunca vai chegar lá. Então, pessoal, o problema não tá na gente fazer as coisas. O problema não está no tempo que fazemos as coisas. O problema está em como fazemos as coisas. Se vocês fazem por fazer, você está fazendo por fazer. Mas se você faz por amor... pessoal, hoje em dia a gente tem um problema com o machismo, que quando os caras escutam um homem falando por amor, esses três fica tudo naquela putaria lá, pessoal. Mas não é assim que funciona. Já começa mudando por aí. Se você trabalha por amor, você conquista tudo que você quer, cara. Eu sou fotógrafo socioambiental. Atualmente eu digo agora mesmo, eu tô no meio da natureza aqui. Vim fotografar aqui um pouco a natureza. Tô sozinho, não tô com ninguém aqui. Tô carregando o tripé, tô carregando o tripé grande, né? Tô carregando o tripé pequeno. Tô carregando a minha câmera, a bolsa da minha câmera. E tô sozinho. Eu tô fazendo isso aqui porque eu amo. Não é porque alguém tá me obrigando, porque eu quero ganhar uma promoção, alguma coisa do tipo. É porque eu amo e eu busco a melhoria constante em cima disso. E se vocês fizerem o trabalho de vocês só por fazer, vocês não vão chegar lá. Eu poderia simplesmente, aqui tá com clima de chuva, tá frio, eu poderia simplesmente sentar na varanda da casa ali da minha tia ali, que eu tô na roça, né, não tô na cidade, e virar pra ela assim e falar: eu queria tirar foto, mas eu não vou porque tá frio, tá com pouco sol, entendeu? Poderia falar isso: os pássaros não estão voando hoje, em vez de sair procurar os pássaros, entendeu? Então, pessoal, se vocês não buscarem a melhoria, se vocês não fizerem por onde, vocês não vão chegar onde vocês querem. Igual, voltando lá no início do áudio, né, do podcast, depois que eu realmente parei e comecei a observar, como que é possível fazer uma arte, editar um vídeo pelo telefone. Depois que eu parei e pensei em fazer isso, minha visão mudou. Agora eu faço artes e edito vídeos pelo telefone. Foram longos 2 anos até eu perceber que a minha ignorância e orgulho me impediu de trabalhar muito mais do que eu poderia, de ganhar muito mais dinheiro do que eu poderia, de ter muito mais clientes do que eu poderia, de chegar muito mais longe do que eu poderia estar atualmente, por causa da minha ignorância e do meu orgulho, porque eu acreditava que não existem profissionais da área de design e edição de vídeo com o telefone, né, com o smartphone. E o que eu digo pra vocês é isso, pessoal. Muitas vezes a gente menospreza muito a vida, as coisas, as profissões. Só que aí que tá o problema.
O problema não é que a gente menospreza, é porque a gente tem medo de parar, de observar, de ver que a gente está errado e de pensar assim: eu perdi. Por quê? No meu caso aqui, é muito mais fácil você pegar um telefone editado do que um computador. Igual meu computador agora está a 2 km de distância de mim. Se eu precisasse fazer uma arte agora para mandar para um cliente, como que eu ia fazer? Eu teria que voltar para lá, para casa onde está o meu notebook, teria que tirar minha roupa, teria que tomar um banho porque eu tô todo suado, o coturno meu tá todo sujo de barro, tem 2 kg de barro no meu coturno. Eu tô falando sério que tava chovendo, como a roça tem muito barro. Até eu chegar lá e fazer tudo isso, eu já teria passado 2, 3 horas. E com o meu telefone não, tô com ele aqui na mão agora. Poderia o cliente me mandar mensagem aqui: pô, Rian, eu preciso de uma arte agora, urgente pra tal coisa. Eu simplesmente pegaria o telefone e faria a arte. O problema da gente é o medo, porque a gente é tão acostumado, mas tão acostumado a fazer trabalhos complexos, e a gente aprendeu isso. A gente aprendeu a desvalorizar coisas fáceis, vamos dizer assim. Por quê? Vou dar um exemplo meu aqui, outro exemplo meu aqui. Eu só comecei a ser reconhecido como fotógrafo depois que eu comprei a minha câmera fotográfica. Eu comecei com um telefone, o Redmi Note 5 da Xiaomi. Depois passei pro Redmi Note 8, que é o que eu tô gravando agora, esse podcast. Mas eu só fui ter o real reconhecimento de fotógrafo depois que eu comprei minha câmera. Então, a gente aprendeu desde novo desvalorizar as profissões das pessoas, desvalorizar as pessoas, entendeu? E depois que a gente cresce, a gente já entende, a gente desvaloriza não porque a gente aprendeu a fazer isso, mas sim por medo. Por quê? Um exemplo: você que é fotógrafo aí, que tem uma Canon 80D, tem um kit de lentes aí 1855, 5570 para fazer ensaio fotográfico. Você tem uma lente aí com a abertura de 1.8 que dá um puta desfoque de fundo. Muitas vezes você desmerece o profissional que trabalha com telefone porque você sabe que o telefone é mais prático. Muitas vezes você gastou aí, muitas vezes aí 6, 7, 8 mil reais com o seu equipamento, enquanto que o cara gastou 2 mil reais ali com o telefone dele e faz fotos do mesmo nível. Do mesmo nível entre aspas, né, pessoal? Porque a gente tem que relevar as considerações, né? Porque tem muita diferença entre uma câmera profissional e um smartphone, mas, pessoal, tem muita gente que dá um talento com o que tem na mão. E a gente tem que aprender a valorizar isso. Em vez da gente criticar, sentir medo, desvalorizar, a gente tem que aprender com as pessoas. E eu cheguei num ponto da minha vida, há uns anos atrás, que eu ignorava tudo, eu achava que eu era o dono da razão. Cometi muitos erros, muitos mesmo. E hoje eu aprendo com todo mundo. Pessoas que são contra mim, pessoas que são a favor de mim, pessoas que trabalham em profissões que não tem nada a ver com a minha, pessoas que não me interessam, tipo assim, em relação ao conteúdo que elas ensinam, o trabalho que elas têm, coisas que jamais me interessei, eu aprendo com eles. Igual vou falar aqui, eu tenho um amigo que ele chama Gabriel, já estudei com ele, tem uma história muito bacana, a qual eu não vou dizer aqui, porque eu não tenho a permissão dele, mas ele tá treinando para ser atleta. Vou falar atleta olímpico para vocês entenderem melhor o estilo de esporte dele, mas se eu não me engano não é ao certo atleta olímpico, tá muito próximo. E pessoal, eu nunca tive interesse em pesquisar sobre o atletismo dessa forma. O atletismo olímpico nunca passou pela minha cabeça, eu sempre odiei o esporte. O dia que eu voltei a conversar com ele, porque eu já estudei com ele, né? O dia que eu voltei a conversar com ele e realmente eu comecei a observar o que ele fazia, pessoal, eu comecei a gostar do esporte. Então, o que eu digo pra vocês é que muitas vezes a gente menospreza uma coisa que a gente nem conhece. Muitas vezes a gente menospreza, desconsidera, ignora coisas que a gente não sabe do potencial. O ser humano, ele tem um problema que é o medo de ter conhecimento. Porque muitas vezes a gente, igual eu demorei longos 3 anos para aprender a editar vídeo do jeito que eu sei hoje. E tô sempre aprendendo. Aí você vai comprar um curso, por exemplo, você sabe que o curso vai te ajudar, mas você fica com medo, por quê? Você vai ter muitas vezes você pode ter aquele peso na consciência de que
porra, se eu tivesse comprado esse curso aqui há 3 anos atrás, hoje eu teria tido a evolução de 10 anos ao invés de 5, por exemplo. O ser humano, ele tem o medo de ter aquela sensação de tempo perdido, entendeu? Então esse é o maior problema, pessoal. Então, o que eu digo pra vocês é isso: nunca desvalorizem nada. Antes de vocês desmerecerem, desvalorizarem ou até mesmo ignorarem alguma coisa, procurem, pesquisem, estudem sobre antes e relevem se aquilo vai ser importante para sua vida ou não. Após você finalizar os seus estudos e decidir se aquilo vai ser importante ou não para sua vida, você faz o que quiser. Mas enquanto você não tiver conhecimento sobre determinada área, determinada função, determinado estudo, determinado conhecimento, não desvalorizem, porque vocês podem estar jogando uma chave de ouro fora, uma oportunidade gigantesca fora. Eu já joguei muitas oportunidades na minha vida fora, pessoal. Eu poderia estar muito melhor do que eu estou hoje. Não estou reclamando, agradeço muito a Deus por todo o aprendizado que eu tenho hoje. Eu costumo falar para os meus amigos que eu sou oportunista no bom sentido, porque o oportunismo, para quem não sabe, é aquele cara que tira proveito de tudo e não tá nem aí para ninguém. Como eu falo que eu sou oportunista no bom sentido, eu tiro proveito de tudo, mas nunca, jamais para prejudicar alguém, entendeu? Então, para mim, pessoal, tudo dá para tirar proveito. A pior fase da minha vida, para mim, eu consigo transformar ela na melhor, porque tem muito aprendizado ali, tem muito erro que eu posso olhar para trás hoje e falar: não, jamais vou cometer aquele erro, porque aquele erro me custou isso, me custou aquilo. Então, pessoal, sejam como eu, sejam oportunistas no bom sentido, jamais sejam no mau sentido, entenderam? Que assim a gente consegue enxergar muitas coisas da vida, consegue evoluir mais fácil, mais rápido, e a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas. Então, pessoal, esse é o episódio de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. E é isso, pessoal. Vou estar sempre voltando aqui. Eu vou tentar trazer um episódio aqui por semana. Inicialmente eu não vou conseguir, porque no início de todo o projeto é difícil, né? Principalmente manter a constância. Mas eu vou tentar fazer de tudo para trazer um episódio por semana. Eu já estou cheio de ideias. Acho que eu já tenho umas 15 ideias de podcast para gravar para vocês. Só conteúdo top, muito conteúdo bacana. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Não sei se vou postar esse podcast hoje. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2021. Agora são 10h42 da manhã. Hoje o clima está de chuva aqui em Santana de Pirapama. Eu estou em Santana de Pirapama, não em Sete Lagoas. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de seguir meus perfis lá no Instagram, que é o @podcast_do_Valadares e @Rian_José_Valadares_. Esse perfil Rian, ele é meu perfil de fotografia. Aqui tá com bastante vento. Ele é meu perfil de fotografia. E o podcast vai ser meu perfil onde eu vou postar várias frases, vou postar os conteúdos dos podcasts aqui, planejamentos, planos, ideias, vou postar tudo lá, pessoal. E em breve eu vou começar a fazer lives lá também. Fiz a primeira live ontem com o meu amigo Pedro, investidor na Bolsa de Valores, no meu Instagram fotográfico. Eu queria fazer o podcast do Valadares no meu Instagram fotográfico, mas eu vou separar isso. Vou tentar manter a constância disso, porque fotografia não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal. Então, vamos que vamos, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo domingão a todos aí. Ou um ótimo dia pro dia que vocês estiverem ouvindo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tamo junto.